Olá, tudo bem? Uma boa terça-feira para você. Não esqueça, nós estamos vivendo os 10 dias de oração. Como é que está a tua comunhão com Deus? Você já estudou a tua lição hoje? Você já orou? Já passou um tempo com Deus? Porque aí você pode começar o seu dia, as tuas atividades. Como nós temos dito, nessa semana estamos entendendo um pouquinho da atuação de Satanás ao longo da história, o inimigo de Deus, como ele agiu, como tudo começou, ontem nós vimos, como ele agiu ao longo da história e como ele tem agido e se preparado para agir no final, na crise final, no momento final da história desse mundo, né? Satanás foi expulso do céu e os próximos capítulos, capítulos que temos estudado nessa semana, dizem que ele agora, né, persegue a igreja por um período de 1260 anos. Quando a gente entende um pouquinho aquele princípio de ano, a gente chega a esse número, 1260 anos. Esse foi um período que nós encontramos como o período que nós mais encaixamos essa profecia, justamente o ano de 538 ao ano 1798, que foi um período de supremacia papal, um período em que a igreja romana era muito forte, não somente nos aspectos eclesiásticos, mas no Estado também. E esse foi um período em que a igreja, a mulher pura, ela precisou fugir para os lugares mais distantes da terra. E esse período vai até 1798, com o aprisionamento, né, do Papa e então o final desse período de supremacia papal. Esse é justamente um período em que, ao longo da história, você percebe que Satanás utilizou muitos povos, ele utilizou porque é justamente isso que a profecia diz, né? Ele utilizou muitos povos para guerrear, impérios inteiros para guerrear contra o povo de Deus. Então eis aí a estratégia de Satanás naquele tempo. Esse tempo passou e agora a profecia nos mostra que essa mulher ela encontra guarida, ela encontra refúgio numa terra favorável, né? E nós encontramos na profecia essa terra como os Estados Unidos, num período de liberdade religiosa, num período em que ainda se havia, né, uma liberdade muito forte para se adorar ao seu Deus nessa terra. Você sabe que essa compreensão da história ela é muito importante justamente para a nossa vida prática. Quando a gente começa a ver a maneira como Deus agiu ao longo dos últimos tempos, quando a gente vê a maneira como Deus agiu ao longo de toda a história, protegendo o seu povo, enviando o seu povo para lugares mais desertos, depois providenciando uma terra mais favorável, onde o povo poderia ser fiel a Deus, né? Um período de liberdade religiosa, a gente percebe a mão de Deus agindo em todo o tempo. Como foi no período dos profetas, dos patriarcas, Deus sempre providenciou proteção para o seu povo, para o povo que permanecia fiel a Ele. Vai ser assim até o final da história. Deus vai estar protegendo você. Talvez eu esteja falando com alguém que está passando por um momento muito difícil na sua caminhada, se sente perseguido, sente que Satanás tem agido com muita força e violência na sua vida. Mas Deus é fiel. Deus tem protegido você, Ele tem cuidado da tua vida, da tua família e vai ser assim. Enquanto você for fiel a Ele, Ele vai te proteger, Ele vai estar ao teu lado. Que Deus te abençoe nesse dia e que você compreenda claramente a verdade da palavra de Deus e que o Apocalipse seja a revelação do amor de Deus na nossa vida. Amém? Deixa eu orar com você. Querido Deus, louvado seja o Senhor pelo livramento do Senhor ao longo da história. Louvado seja o teu nome porque o Senhor sempre protegeu o teu remanescente, sempre protegeu o povo que permanecia fiel ao Senhor. Nós somos esse povo agora. Temos vivido tempos difíceis, o inimigo tem atacado o teu povo, mas te louvamos por tua proteção, te louvamos por tua providência e clamamos para que tua mão poderosa esteja sobre nós e que a verdade jamais seja lançada ao chão por nós que somos a tua igreja, nós que somos o remanescente, nós que somos os fiéis, que esperamos Jesus voltar, esperamos viver o último momento da história desse mundo. Nós somos a última geração, cremos nisso e pedimos para que a tua bênção esteja sobre nós. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã. Um abraço.